O Núcleo de Memória do Supremo Tribunal Federal conversa com o jurista e professor emérito da Universidade de São Paulo, Dalmo Dallari, que tem uma longa tradição como professor, como mestre, como cientista na área jurídica e, sobretudo, como um homem que teve uma grande participação na resistência democrática durante os tempos da ditadura militar no Brasil. Mas a história do professor Dalmo Dallari então, começa lá atrás, no município paulista de Serra Negra. Como foi a sua infância em Serra Negra, professor? Eu disse, nasci em Serra Negra em 31 de dezembro de 1931, o último dia do ano. Meu pai era filho de imigrante, tinha sido sapateiro, depois tinha uma pequena loja de sapatos e eu estudei no grupo escolar de Serra Negra. Terminei o grupo escolar aos 10 anos e Serra Negra não tinha ginásio, não tinha colégio, só tinha o grupo escolar. E a família era modesta. Então, terminando o grupo escolar, eu fui trabalhar na lojinha de sapato de meu pai. E a par disso, um dado muito importante, que sem dúvida influiu muito. Minha mãe, embora tendo só o grupo escolar, gostava muito de ler. E ela tinha em casa, inclusive Platão, tinha Camões, e eu, menino, já comecei nessas leituras. E a par disso, um outro dado que também influiu muito sobre mim. Primeiro que minha mãe, com essas leituras, me infundiu assim, um certo respeito, entusiasmo pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, ao lado disso, um outro dado importante que influiu muito sobre mim era um certo estilo de meu pai. Meu pai era muito falante, lia jornais, assinava jornais e na sua lojinha de sapato estavam sempre muitos sitiantes, na maioria também italianos, descendentes de italiano, e muitos deles analfabetos. E eu vi muitas e muitas vezes meu pai lendo o jornal voz alta e explicando a notícia para aqueles sitiantes modestos que estavam ali. Então, com tudo isto, foi se formando a necessidade de que os filhos pudessem continuar os seus estudos. E aí vem uma influência muito grande de minha mãe, que insistiu muito para que a família saísse de Serra Negra e viesse para São Paulo, porque as poucas famílias mais ricas da cidade enviavam os filhos para estudar fora de Serra Negra. Nós não tínhamos condições. Então, por isso, minha mãe insistiu muito, meu pai resistiu, porque ele tinha lá toda a família, mas acabou também aceitando, mudou-se para São Paulo, ele ficou aqui empregado numa loja de sapatos, e eu e meu irmão, que é um ano mais velho do que eu, que hoje é médico, nós tivemos então a oportunidade de continuar os nossos estudos, mas nós só tínhamos o grupo escolar, e também a família era modesta. E como é que nós conciliamos isto? Nós dois, meu irmão e eu, conseguimos emprego, naturalmente emprego muito modesto, no laboratório de indústria farmacêutica. Eu fui ser office boy. E, a par disso, nós descobrimos o curso de madureza. Era uma espécie de supletivo em que o aluno estudava em casa, estudava onde quisesse, onde pudesse, e depois se inscrevia para um exame num ginásio estadual, onde seria examinado pela matéria dos 4 anos do ginásio. Mas com essa preparação eu acabei fazendo o exame de madureza, fui aprovado, como meu irmão também, e com isso eu ganhei uma vaga no Colégio Estadual de São Paulo e fui ser aluno do Colégio Estadual Presidente Roosevelt. E como eu pretendia estudar Direito, eu me matriculei no curso clássico. E era obrigatório escolher 3 línguas estrangeiras para estudar. E eu escolhi o francês, o espanhol e o grego, que o colégio oferecia o grego. Mas o grego foi muito importante, porque através do grego eu descobri os grandes pensadores, descobri os filósofos, eu descobri a política de Aristóteles, eu participei de estudos, de discussões a respeito da ética. E isto tudo
formou uma base... Não programado, mas acabou me dando uma base teórica muito importante, mas também influiu muito para que eu definisse, de certo modo, a minha grande trajetória de vida. Quer dizer, eu já tinha, como disse, a influência de minha mãe, tinha já a opção pelo direito, mas influenciado pelo conhecimento da filosofia grega, dos filósofos políticos. Eu defini também que na área jurídica eu trabalharia com direito público. E daí eu ter me definido pela teoria geral do Estado, que é uma introdução ao direito constitucional. Mas, a par disso também, porque trabalhava e já tinha o início em curso jurídico, eu desenvolvi uma militância muito grande como estudante desde o primeiro ano. Mas a minha militância foi no sentido de um trabalho intelectual. Eu, no primeiro ano, já fiquei diretor do jornal 11 de agosto. E porque eu tinha essa experiência de trabalho, tinha relação com pessoas que trabalhavam, eu consegui uma série de apoios, tudo isso, e consegui publicar 10 números do jornal num ano, coisa que era uma proeza para a época. E uma das consequências é que o nosso jornal recebeu um Prêmio Nacional de Jornalismo Universitário. E o senhor se bacharelou em que ano? No ano de 57. Mas aí, 57, em pleno regime democrático com Juscelino Kubitschek. Mas nós tínhamos, era o começo, inclusive isso, eu tinha passado por um período político muito crítico, foi o suicídio de Getúlio Vargas. E nós do Centro Acadêmico 11 de Agosto éramos contra o Getúlio Vargas. Porque Getúlio era o inimigo de São Paulo, não é? Mas além de tudo tinha a imagem desde a Revolução de 32. E a Faculdade de Direito tinha sido um dos núcleos anti-Getúlio, não é? Isso também influiu para as minhas posições. O senhor se formou, o Brasil vivia num Estado democrático, o senhor começou a atuar como advogado, e nós vamos falar sobre sua atuação como advogado e suas ideias sobre o direito, mas neste caminho, de repente, surgiu uma catástrofe para o Brasil, aconteceu uma catástrofe para o Brasil, que foi o golpe militar de 64. E a partir daí sua história mudou radicalmente, sua história pessoal, não foi? Sem dúvida alguma. Eu fiquei livre docente em 63. Em 64 vem o golpe. Então, dado o golpe de 64, cassações de direitos, já um começo de prisões arbitrárias, e por causa daquilo que eu falava, do que eu sustentava, das palestras que eu fazia, eu comecei a ser procurado por vítimas de perseguições e de arbitrariedades, e na medida do possível tentando dar apoio. Mas aí vem a Constituição de 67, Constituição 67, que já foi feita com muitas restrições, né? Porque muitos políticos tinham sido cassados, muitos líderes não puderam participar. Mas, quando chega em 68, há um recrudescimento, tentativas de resistência mais violenta, e aí é que se publica o AI-5.
o ato institucional número 5, que é uma nítida, clara, direta declaração da implantação de uma ditadura absolutamente feroz, absolutamente arbitrária. E aí aconteceu um fato muito importante. O bispo, o cardeal de São Paulo, era Dom Paulo Evaristo Arnes. No dia, Dom Paulo me convidou, mandou um convite através do colega, grande amigo, Fábio Comparato, para que eu fosse conversar com ele na arquidiocese. E eu fui, e ele me disse, olha, eu tenho um bom relacionamento com o Papa Paulo VI e consegui a criação em São Paulo de uma comissão Justiça e Paz. A Comissão Justiça e Paz tinha sido criada por Paulo VI com a intenção de trabalhar pela correção das injustiças do mundo. E já dentro desta ideia muito bonita, que depois seria enunciada numa bela frase por João 23, justiça é o novo nome da paz. Então vamos procurar corrigir as injustiças para que o mundo viva em paz. Então compôs-se o grupo e então se instalou a Comissão Justiça e Paz e eu fiquei presidente da Comissão Justiça e Paz. E nessa condição eu era muito procurado por pessoas que tinham sofrido na sua família essas violências, essas perseguições, e fui desenvolvendo, na medida do possível, o trabalho, porque não era fácil. Assim, por exemplo, muitas dessas prisões eram efetuadas sem que se identificasse quem é que tinha prendido. O senhor, por defender vítimas de uma ditadura, o senhor próprio acabou sendo vítima, porque o senhor foi preso. Exatamente. Aí aconteceu realmente essa coisa curiosa, eu fui levado ao DOPS, aí a um primeiro momento em que eu verifiquei que os líderes sindicais estavam dentro de uma cela grande, aí abriram a porta para me colocar lá dentro. E o vice-presidente, que era o Djalma Bom, quando me viu chegando, abriu os braços e disse, que bom, o nosso advogado chegou. Só que estava chegando preso também. Mas, ao mesmo tempo, prenderam também um outro advogado, membro da Justiça e Paz, um grande criminalista, dos maiores criminalistas brasileiros, José Carlos Dias. Porque o José Carlos Dias estava se preparando para entrar com habeas corpus em favor dos líderes, e aí a meu favor, mas aí houve uma mobilização muito grande em meu favor, a favor do Zé Carlos Dias, inclusive o presidente da Ordem dos Advogados foi ao DOPS, era Mário Sérgio Duarte Garcia, foi lá pedir a nossa soltura e mobilização de Dom Paulo, e com isso nós fomos soltos no final da tarde. Nesta altura já havia uma mobilização forte na sociedade, né? Sim, contra o regime militar. E obviamente as simpatias da opinião pública estavam totalmente do lado dos trabalhadores do ABC, de modo geral. Não? Sem dúvida também. E isso foi muito importante. Lembro que isso já acontece na década de 80 e é a partir de fatos como esse, de outros que ocorreram em outras partes do Brasil também, de resistência à violência por meios pacíficos, por meios institucionais. Isto tudo foi enfraquecendo a ditadura. E foi isto que levou, inclusive, à proposição da ideia de anistia, para que os perseguidos políticos, os que estavam presos ou que estavam refugiados fora do Brasil, pudessem ser libertados, pudessem retornar e participar da vida política brasileira. Mas um dado que eu acho importante, porque isso foi objeto da discussão no Supremo Tribunal Federal, é que havia um desejo muito forte de que os perseguidos saíssem das prisões, de que os exilados pudessem voltar ao Brasil. E é então que se discute os termos da anistia.
aparentemente uma negociação, porque o governo, então, vendo que não era possível existir, que tinha que fazer a concessão, disse não, a anistia será com determinadas condições. E nós reivindicamos, uma expressão que ficou consagrada, a anistia ampla, geral e irrestrita, que todos os perseguidos fossem anistiados. Daí a pouco, então, se começa a discussão a respeito de uma constituinte. Quer dizer, é preciso restabelecer a ordem democrática no Brasil e o começo disso tem que ser uma Assembleia Nacional Constituinte. E daí a necessidade de considerar também os direitos econômicos, sociais e culturais. Quer dizer, criar condições para que todas as pessoas possam efetivamente gozar dos direitos fundamentais. E isto está na Constituição de 88, e que foi, insisto nesse ponto, o produto de uma intensa luta, o produto de intensa participação do povo brasileiro. É a Constituição feita pelo povo, por isso ela é democrática. E é democrática pelos direitos que ela consagra e pelos meios que ela já criou para que as pessoas lutem pelos seus direitos. Professor, além de um militante histórico da resistência democrática, um professor emérito da maior universidade, da mais qualificada universidade brasileira, a USP, além desta vida atribulada que o senhor teve, da participação efetiva em movimentos sociais, presidente da Comissão dos Pais, o senhor também teve tempo para elaborar uma obra teórica do campo jurídico muito importante. O senhor tem quantos livros publicados? Eu tenho 15 livros publicados. E os livros, naturalmente, refletem sempre as minhas convicções e a minha preocupação com a justiça, mas também é esse meu desejo de fazer com que todos participem. Assim, vários desses meus livros não são discussões teóricas, são livros sobre direito, mas escritos ou para leigos, para grupos comunitários e para estudantes. Também escrevi um livro nesta linha a respeito de direitos humanos e cidadania. Tem um outro livro que foi escrito na campanha da Constituinte. Esse livro se chama Constituição e Constituinte. Era exatamente para explicar o que era a Constituição e o que era a Constituinte, para estimular a participação na Constituinte e mostrar que todos tinham o direito e o dever de participação. Mas, a par disso, eu tenho livros também com conteúdo teórico mais denso. Também uma coisa interessante que eu acho que é expressivo, eu não sou filiado a partido político. Eu só fui filiado ao antigo Partido Libertador, que existiu antes do golpe de 64, criado por um grande político do Rio Grande do Sul, Raul Pila, e que defendia o parlamentarismo. Eu me empolguei com o parlamentarismo e entrei no partido, mas depois foi extinto esse partido, não participo de nenhum, não sou filiado. E entendo mesmo isso, que como professor de teoria do Estado, eu tenho que analisar a política, os partidos, os governos, eu não devo ser filiado.
para manter absoluta independência, absoluta imparcialidade nas minhas avaliações. Então, para isto, eu escrevi um livro que se chama Elementos de Teoria Geral do Estado. É um livro utilizado no primeiro ano dos cursos de Direito, e esse livro, eu acho que em grande parte pela linguagem, teve uma acolhida muito grande no Brasil. O senhor está há meio século presente nas salas de aula de Direito do Brasil. Exatamente, além de, durante 40 anos, ter atuado como professor. Mas eu estou exatamente presente através desta obra teórica, não é? Que reflete, de certa forma, imagino, o que o senhor pensa da essência democrática que deve ter o Estado de Direito. E também isso, em cada edição, eu reatualizo em face de coisas que estão acontecendo no mundo. Assim, por exemplo, eu estudo a ideia de Estado, mas dentro da ideia de Estado, um dos reflexos é o Estado socialista. Mas eu fui fazendo atualizações à medida em que isso foi se transformando. Por exemplo, o desaparecimento da União Soviética tem uma importância enorme na própria concepção de socialismo e de Estado socialista. Então, eu atualizo isso. E também a noção de democracia. A noção de democracia foi se alargando. O mundo e o Brasil, felizmente, foram superando a ideia individualista. E foi crescendo a ideia de que o homem é um ser social. O ser humano é um ser social, todos precisam de todos devem colaborar com todos. E isso foi aperfeiçoando a ideia de democracia. E isso, então, eu coloco no meu livro de Teoria do Estado. E por conta dessa sua atividade como autor, o senhor acaba de ganhar um prêmio, não é isso? Eu realmente fui surpreendido, sumamente honrado, com a concessão, com a outorga do prêmio Jabuti, que é um prêmio extremamente prestigioso, talvez mais prestigioso na área das edições, das publicações no Brasil. E ele é concedido por áreas. E na área jurídica foi concedido este ano o prêmio Jabuti ao último livro que eu publiquei, que se chama A Constituição na Vida dos Povos. Esse livro é produto de uma pesquisa que eu já vinha fazendo há vários anos, fiz inclusive nos Estados Unidos, mas basicamente fiz na França. A Biblioteca Nacional da França tem documentos originais do século XVIII. E o século XVIII foi o século em que se criou a Constituição escrita. E eu tive, então, possibilidade de consultar documentos originais do momento da criação da Constituição. Mas aí mergulhei no tema e fui verificar que a origem da ideia é medieval. Por isso eu coloquei lá como um subtítulo, A Constituição na Vida dos povos da Idade Média ao século XXI. E verificando como é que vem nas lutas pela liberdade, lutas contra o absolutismo, depois vem o momento da ascensão política da burguesia, afirmação dos direitos, mas com excesso de individualismo. Depois a história prossegue, então surge a ideia dos direitos sociais, e aí algumas encíclicas papais tiveram uma importância excepcional, especialmente a Rerum Novarum. A Rerum Novarum é um documento político extremamente importante, político e ético, porque chama a atenção para a dignidade do trabalho e do trabalhador. Do Papa Pio XI. Do Leão XIII, é de 1891. É um documento extremamente, que eu recomendo aos alunos, recomendo onde falo, leiam a encíclica Rerum Novarum, porque ela, na verdade, introduz a ideia de direitos sociais, superando o excesso de individualismo, o meu direito. Não, o meu direito convive com o direito dos outros e deve respeitar os direitos dos outros. À luz de tudo isso que nós falamos, de toda essa sua experiência, toda a sua dedicação ao estudo teórico do direito, da teoria do Estado, à luz da sua enorme participação política, que conselho o senhor daria a um jovem estudante de Direito? Não, eu acho que o jovem estudante de Direito deve estar muito atento em relação aos valores fundamentais e aos objetivos fundamentais.
Muitas vezes, falando estudante de direito, eu tenho dito isso. Ganhar dinheiro numa profissão jurídica não é crime, não é pecado, não é antiético, mas não deve ser a prioridade. A prioridade é a promoção humana, é a defesa da dignidade humana, é a promoção de uma sociedade justa para que a pessoa humana seja reconhecida, tratada como o primeiro dos valores.